The Return of the Iron Blood Sword Hound. Capítulo 4. 8 anos se passaram. Vikir van Baskerville tinha 8 anos, como os filhos dos Baskervilles, estava tendo vários cursos. Perguntou o tutor. Ok, uma última pergunta. Como você disse que o status de um espadachim era distinto? Vikir respondeu com uma expressão calma. Independentemente da proficiência da esgrima, Sword Beginner é um espadachim que não sabe como colocar mana em uma espada, Sword Expert, que sabe como colocar mana na ponta de uma espada, mas a aura que ele criado ao fazer isso é tão frágil quanto um avião. O estado em que a aura que sobe da espada se torna pegajosa e densa como um líquido é chamado de um graduador de espada. E o estado em que a aura se torna dura como um sólido e pode mudar sua forma à vontade do lançador é chamado de um mestre da espada. Claro, todos estes são separados por conveniência. Basicamente, o combate é afetado por vários fatores, como saúde, terreno, clima, umidade, gravidade, experiência e densidade de mana na atmosfera. Você pode calcular, mas na hora de fazer o cálculo o resultado já vai ser diferente. Mas os cálculos para crianças de 8 anos ainda não são tão complicados. Quando Vikir respondeu sem interrupção, as outras crianças ao redor deles levantaram as mãos como se estivessem competindo, gritando bip bip. Se um iniciante e um especialista lutam, o especialista vence. Se você lutar contra um especialista e um graduado, o graduado vence. Mestre é mais forte que graduador. E o senhor é o mestre. Vikir estava silenciosamente ouvindo as crianças ao seu redor. As palavras de um dos caras esfaquearam no peito. O senhor é o mestre. Hugo Les Baskerville, chefe dos Baskervilles. Como mago, ele possui incríveis 7 círculos de mana. No entanto, como mestre da esgrima, ele substituiu a mana por uma aura e a usou em uma espada, e dizem que o reino dela é alcançado no mestre da espada de renome mundial. Disse o tutor. Bom. Hugo, o membro supremo da família Baskerville, é um mestre da espada. Este é um nível que apenas 7 pessoas atingiram neste país, e os chefes de cada uma das 7 gerações correspondem a isso. Claro, isso é um fato que Vikir já sabia. Ele até sabia que havia vários mestres da espada mais poderosos dentro e fora do Império. Esta é uma informação que ninguém sabe neste momento. Vikir estava pensando muito em algo sozinho. O olhar do tutor estava em Vikir assim antes. Ele é um grande homem. Verdadeiramente um talento avassalador, quase violento neste ponto. Continua sendo uma pequena lenda para a família mergulhar por mais de 7 minutos no rio STYX quando criança, com apenas 100 dias de idade. Mas nem só o corpo é superior. Embora coberto pelo extraordinário de seu corpo, seu cérebro também era tão brilhante que não havia rival entre seus pares na família. Atreva-se a dizer, é um talento que pode despertar uma centena. O senhor deve estar feliz hoje. Ele ia relatar tudo isso a Hugo. É Hugo quem não está interessado no resto dos filhos, a menos que seja o filho mais velho e o segundo filho. Hugo, que apenas aparecia ocasionalmente como atacadista de gado e agia como se estivesse registrando o crescimento e o valor do gado, ele se interessou pelo castelo nos últimos anos. Claro, por causa de Vikir. Era extremamente incomum para Hugo vir a este castelo infantil, um lugar onde apenas crianças menores de 10 anos são reunidas para criar os filhos juntos. Obrigado, mestre. Eu o ajudarei com todas as minhas forças. Graças a Vikir, o orçamento aumentou muito e sua posição em comparação com outros cavaleiros da família aumentou, então todos olhavam para Vikir com olhos favoráveis. Claro, o próprio Vikir não estava interessado, no entanto. Depois da aula, as crianças voltavam para seus quartos em todo o castelo. Vikir agora estava olhando para si mesmo. Hugo é um mestre, certo? Infelizmente, isso é verdade. Sua densidade e rigidez eram diferentes da aura sólida que só o mestre poderia expressar, e da aura líquida pegajosa que ele tinha como graduado sênior. Eca! Cerre os dentes.
Nesta vida, nunca viverei ou morrerei tão mesquinhamente. Pelo menos antes da cerimônia de maioridade, ele recuperará todo o seu poder. Atualmente ele tem 8 anos. O estado de Vikir atingiu o nível avançado de especialista em espadas sem que ninguém soubesse. Na vida anterior, era um nível que mal havia alcançado quando tinha 20 anos. Antes de retornar, foi dito que ele havia subido ao nível avançado de especialista em espadas na idade dos termos. Na verdade, pelos padrões do público, isso era uma grande coisa que poderia ser chamada de gênio, mas dentro dos Baskervilles, era mediano ou um pouco menos que isso. Normalmente, os filhos dos Baskervilles batem na porta do especialista em espadas aos 20 anos e do graduador aos 30 anos. Se você conseguir colocar a paura líquida na ponta da espada dessa forma, você subirá para a posição de um executivo a partir daqui. Mesmo as elites da família Baskerville, que dizem ser gênios entre os gênios, chegaram aos 20 anos, o limiar do nível avançado de especialista em espadas. Mas Vikir estava pisando nisso agora com 8 anos de idade. Em uma idade em que ele nunca sentiu mana pela primeira vez em sua vida anterior. Este é um nível que mesmo a superelite dentro da família não ousaria ensinar. Quando Vikir está sentindo uma nova emoção. Ei! Ele ouviu um chamado vindo de trás. Procurando a fonte, ele virou a cabeça e viu 3 crianças da turma de 9 anos. Irohe Baskerville, Virohe Baskerville, Lorohe Baskerville. O nome do meio Ohio recebido por um menino de linhagem direta, e o nome do meio Ohio recebido por uma menina. Então os 3 eram descendentes diretos dos Baskervilles. O pedigree é muito claro. Bastante clichê, o Iro mais velho, que estava na vanguarda, começou a vir em direção a Vikir. Meio lixo, onde você vai? Onde você está indo? Onde você está indo? Se o cara da frente lança, os 2 caras de trás lançam. Foi realmente uma briga de 9 anos. Bem, de qualquer forma, já que os Baskervilles são extremamente talentosos e habilidosos, isso não vai acontecer quando você ficar um pouco mais velho. No entanto, a razão pela qual Vikir estava prestando muita atenção aos trigêmeos à sua frente era outra. O tridente de Hugo Baskerville. Em mais 10 anos, eles se tornarão inimigos bastante problemáticos. Na verdade, antes de retornar, há 3 cães de caça que perseguiram incansavelmente Vikir, que escapou do cerco e colocou suas picadas. A propósito, esses caras me atormentam muito desde que eu era criança. A taxa de crescimento de Vikir quando criança era muito lenta porque ele foi roubado de suas refeições. Durante várias avaliações, ele secretamente andava de pé ou empunhava uma espada cega, e também praticava muito mal. Como resultado, ele ficou um pouco mole e quase morreu em várias missões. Clarão. Uma cor horrível de sangue vazou dos olhos de Vikir. Quer você saiba ou não, os trigêmeos, de apenas 9 anos, riram de Vikir. Ei merda! Você disse que ficou submerso por 7 minutos no rio STYX? E estrangulou 2 víboras no berço? Que blefe! Onde está uma criança de 8 anos? Mentira! Mentira! O mais cruel dos 3 deu um passo à frente. Você pode fazer isso? Ao mesmo tempo, uma pequena esfera brilha fracamente em sua palma. As crianças da família Baskerville são excepcionais em sensibilidade de mana e habilidade operacional. Já é possível coletar mana em círculo. Parecia que eles ainda não podiam colocá-lo na espada, mas isso foi o suficiente para ser elogiado como um gênio do mundo. Claro, mesmo dentro dos Baskervilles, eles podem ser elogiados por serem bastante talentosos. Se é um talento, então isso é um talento. Corra você também. Vamos ver quantos pedaços de mana você faz. Olhar. Olhar. Os trigêmeos continuaram a empurrar Vikir. Vikir olhou para o pedaço de mana que Loro havia feito. Uma esfera de mana do tamanho do punho de uma criança. Sim, nessa idade, era bom nesse nível. Mas Vikir fez isso com a idade de 8 meses.
quando ele estrangulou 2 víboras em seu berço. Uma vez que a proficiência de mana de 8 anos após a regressão foi adicionada aos 30 anos anteriores à regressão, onde o estado chega. Vikir olhou ao redor uma vez. Não há muito com o que se preocupar neste pequeno castelo canino, onde vivem apenas crianças. Os poucos cavaleiros guardiões e tutores estão todos fora do castelo agora. Panela. Vikir manifestou seu poder. Vikir levanta as palmas das mãos e reúne mana. Vendo isso, os rostos dos trigêmeos se transformaram em espanto. Nada foi criado na palma da mão de Vikir. Os trigêmeos pareceram atordoados por um momento, então começaram a rir alto. Ah, seu idiota! Será que você nem respondeu a mana até ficar tão velho? Você não? Você não? Os caras estão tão absortos no ridículo que até derramam lágrimas. Mas, ao mesmo tempo, a torre de vigia não muito longe do castelo infantil. Um dos guardas, que estava de guarda, ficou perplexo com o incidente inesperado que viu pela janela. O que? Por que há 2 sóis sobre o castelo infantil?